Amém. Esther, capítulo 4, versos 12 a 16. Estamos em festa, 37 anos da nossa igreja, celebrando com muita alegria, esse domingo, por tudo que Deus fez e tem feito por nós. Mas vamos ler a palavra de Deus, Esther, capítulo 4, versos 12 a 16. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim, eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai celestial, obrigado pela leitura da Tua palavra, e que o Senhor agora nos conduza a toda a verdade, fortalecendo os nossos corações, ensinando-nos a prosseguir nesta jornada de fé, que não está centrada em nós, mas em Cristo Jesus. Nessa noite, fala aos nossos corações poderosamente. Usa-me, Senhor, me coloco diante de Ti, como um vaso, como instrumento vivo nas Tuas mãos. O Senhor nos abençoe a todos, rica e abundantemente. A nossa oração, agradecendo a Ti, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga... Amém. Você pode se assentar, tome o seu lugar agora. Há 37 anos, irmãos, que a igreja está estabelecida neste lugar. É uma vida, é uma história. Muita coisa já aconteceu. Assim como nós lemos aqui o texto, e era um momento em que o povo de Israel passava um momento também difícil. Além de estar no cativeiro, de estar fora da sua terra, Jerusalém tinha sido destruída, toda Judá, toda a nação de Judá devastada, o povo disperso, espalhado. Momentos difíceis de crise, mas quando podia se pensar, agora está tudo bem. E Mardoqueu podia até pensar bem, agora Esther é a rainha, Hadassa, sua sobrinha, prima, sua parente próxima, que ele cuidou como filha, estava agora numa posição de destaque, de relevância em todo o império medo-persa. Mas de repente se levanta um momento difícil, uma ação de extermínio contra todo o povo de Deus, por causa de um homem que odiava os judeus e odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu expressava a fé de todo o seu povo, que era não ter outros deuses, e ele, ao passar, Mardoqueu não se curvava em posição de reverência a uma divindade, ele permanecia quieto no seu lugar. Isso foi incomodando Amã, até o ponto que ele conseguiu fazer aquela armação para matar todo o povo de Deus, não só Mardoqueu, mas todos que fossem judeus. E ele não faria isso sozinho, o decreto era para que cada um matasse o seu vizinho.
Se você tivesse um vizinho que você sabia que era judeu, então você tinha legalmente o poder dado pelo imperador de chegar lá e matar seu vizinho, a sua família, pelo simples fato deles serem judeus. Um momento difícil, e na história da nossa igreja, certamente houve muitos momentos de vitória, momentos de bênção. Essa igreja passou por fases do evangelho no Brasil. Momento da década de 80, em que o evangelho começa a explodir, há um boom do evangelho, em que a igreja de Nova Vida era a igreja do momento, a igreja que todos queriam fazer parte, né? Eu vivi essa época na minha adolescência, para a juventude, e todo mundo fala assim, qual a igreja? Quando a gente fala assim, eu sou da igreja de Nova Vida, cara, é mesmo, né? E todo mundo fala, né? As igrejas, onde a gente abria a igreja, as igrejas lotavam, as pessoas acompanhavam na rádio o Bispo Roberto, seus programas, né? O Café Espiritual. Quem lembra de Café Espiritual aqui? Você ouvia lá na Rádio Relógio, né? Isso, parabéns, você está ficando velho. Eu não posso falar nada que eu gostava de ouvir, mesmo quando era criança, né? Que tinha radinho de pilha. Quem tinha radinho de pilha? Vocês estão ficando velhos. Eu gostava de ouvir aquilo, né? E ver aquele homem com um sotaque meio estrangeiro, falando aquilo. Eu falei, que legal, né? E ele fala coisas tão boas, né? E o pior de tudo é que ele conseguia falar tudo aquilo em 5 minutos. Ele ainda dava o bom dia, boa tarde, boa noite, se despedia e dava a mensagem dele mais ou menos uns 3 minutos e meio, que era a mensagem dele, mas ele conseguia fazer isso de uma forma que eu acho que não tem outro. Era dele, né? Era dele mesmo, esse poder de síntese que Deus deu a ele. Passamos momentos maravilhosos, que essa igreja aqui mesmo, quem viveu aqui tem mais de 20, 30 anos aqui, que essa igreja aqui já teve 3 cultos, não é verdade? Quem lembra disso? Né? Eu não estava aqui, mas muitos falaram, pastor, nós tínhamos 3 cultos, e isso não era só aqui. Muitas das nossas igrejas naquela época tinham 3 ou até 4 cultos diários no domingo, porque era tanta gente que não dava vazão, então os pastores tinham que botar 2 cultos de manhã, às vezes 2 cultos à noite, para poder tentar dar lugar a todos, porque um culto só não dava vazão. Mas essa igreja também enfrentou muitos momentos difíceis, passou por muitas dificuldades, enfrentou mudanças de moeda, enfrentou problemas econômicos do país, momentos de transição, enfrentou dificuldades de todas as formas, problemas internos, problemas externos, barreiras. Quantas coisas apareceram ao longo desses 37 anos, irmãos? Quantos amães não se levantaram para destruir essa igreja? Quantos amães não apareceram com os seus decretos para poder exterminar aquilo que Deus havia estabelecido lá atrás? Nós passamos por isso, eu passei ao chegar aqui, um momento crítico desse, em que nós tivemos que nos prostrar, clamar a Deus, falar, Senhor, tem misericórdia de nós e dessa igreja, porque chegou-se a dar a ordem de fechar esse lugar. A ordem que tinha sido dada é fecha a igreja, acaba com a igreja. E louvado seja Deus, eu creio que pela oração dos irmãos, pelo clamor dos irmãos que estavam aqui, Deus levantou lá o bispo Birajara, que falou, espera um pouquinho, me dá mais um tempinho, bispo, para eu tentar ver essa situação. Se eu conseguir um pastor para ir para lá, a gente pode continuar a tentar mais uma vez? Ele falou, ok. E nisso surge este que vos fala, né? Que estava lá esperando, né? E Deus falou, e liga a bispo Birajara e fala, Carlos, tem uma missão para você. Opa, vamos lá. É o quê? É uma igreja que está para fechar.
Oh, amém. Vamos lá. Mas ele falou uma coisa que ele falou para Carlos: aquela igreja é a sua cara e você é a cara daquela igreja. Eu não sei por que ele falou isso, irmãos. Eu só posso acreditar que foi o Espírito Santo, porque ele não convivia aqui, ele não conhece vocês, mas ele falou: Carlos, é a tua cara, você é o pastor indicado para aquela igreja, eu acho que vai dar certo. Então Deus mostrou a ele, né? E eu não sabia de nada, mas passamos por mais um momento, vencemos e estamos aqui. Amém? Vencemos. Não porque a gente é melhor, não porque eu fui melhor, foi porque Deus teve misericórdia, como teve ao longo desses 37 anos, com os outros pastores, em todos os momentos, porque, irmãos, se não for a graça de Deus, nós não conseguimos. Houve momentos de superação, de aprendizado, de crescimento, de transformação, porque, trazendo agora para a nossa vida, assim tem que ser a vida do cristão. Assim como esta igreja, assim como o povo judeu estava vivendo naquele momento uma grande dificuldade, mas já tinha tido seus momentos de glória. Nós também, na nossa vida com Deus, a vida com Deus não é uma vida em que tudo vai dar certo. Se você tem sido daqueles que sempre está querendo repetir essa frase de efeito, positivista, que não tem nada de cristã, olha, tudo vai dar certo, isso é mentira. Conta, alguma coisa já deu errado na sua vida? Quem? Então é verdade que tudo dá certo? Não é. Ah, na vida do crente tudo dá certo, é só vitória. A vida do crente é só vitória? Somos derrotados muitas vezes, passamos por derrotas. Passamos momentos difíceis. Nós temos que viver um evangelho com o pé no chão. Se essa igreja está aqui de pé, de portas abertas, suas contas pagas em dia, fazendo obra em momento tão difícil, irmãos, como foi no passado. E olha, pasmem, semana passada, estávamos aqui recebendo o irmão Jorge, a irmã Sirleide, ela estava me contando no final do culto: pastor, Brasília está difícil. Falei: por quê, Sirleide? O senhor sabe que a grande maioria das igrejas ainda não reabriu? Eu falei: você está brincando? Sério? Desde o ano passado, a maioria das igrejas em Brasília estão de portas fechadas, apenas fazendo transmissões online. Falei: sério, pastor? O senhor roda pela cidade, as igrejas fechadas. O senhor conta nos dedos. A igreja onde eu e Jorge estamos indo, uma batista que é perto de casa, só está tendo um culto e você tem que fazer inscrição. E quando você vai, culto de domingo, dá 7, 8 pessoas. As pessoas estão frias, se acomodarem em casa, acharam tão bom, né? Ficar em casa. Eu perguntei a ela: mas Sirleide, me diga uma coisa, as pessoas estão indo para o shopping? Ah, pastor, vão para o shopping, vão para as festas, vão passear, vão viajar, estão fazendo tudo, mas quando fala que é para ir para a igreja, ai não, a gente vai pegar Covid. Porque a Covid virou uma coisa que agora só tem dentro das igrejas. E esses crentes estão vivendo isso. E eu louvo a Deus, irmãos, que passou ano passado, entramos esse ano ainda, né? Meio assim, pisando em ovos, mas estamos aqui com a graça e misericórdia de Deus. É mérito nosso? Nenhum. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos feito superar cada momento, porque nós temos nos voltado para Deus, buscando ao Senhor. Assim é a vida do crente. Ele tem que ter um aprendizado, um crescimento,
passar por transformações. A sua vida tem que, ao decorrer da sua jornada cristã, ele tem que observar que há momentos difíceis em que nós vamos ter que chorar, clamar. Irmãos, como foi difícil no passado, e eu confesso que nós só superamos aquilo porque nós estivemos juntos, mesmo à distância. Porque se a gente não tivesse aqueles 5 meses sem tomar ceia, quando na nossa vida cristã a gente imaginar isso? 5 meses sem ceiar. Mas nós superamos, nós nos unimos, nós nos reunimos lá por lives, vamos orar, vamos louvar, vamos clamar a Deus, vamos ligar um para os outros, vamos manter contato, vamos manter a chama acesa, porque nós vamos vencer isso e vencemos, graças a Deus. Superamos e aprendemos muita coisa. Nós olhamos para trás e podemos tirar preciosas lições de tudo que passamos durante esse período, assim como a igreja vai crescendo, vai avançando, vai se estruturando. E às vezes eu, conversando principalmente em casa, porque eu já falei que em casa eu sou perseguido, em casa é uma perseguição muito grande contra mim, né? E às vezes, né, o pastor em casa é muito cobrado. Pai, por que você não faz isso? Né? E a mulher vem com aquele jeito amável, né? E fala, amor da minha vida, por que você não faz isso na santa igreja do Senhor? Mas é uma coisa tão doce, que o coração do pastor se derrete, né? Aquelas coisas amáveis, né? E tal. E eu sempre falo para eles uma coisa, meus filhos, Kátia, eu tenho muitos planos e projetos, mas Deus tem o tempo certo de agir. E eu tenho que esperar o tempo do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, seria tão bom ter um coral. Tem coral? Não, já teve, pastor, então vamos recomeçar um coral. E hoje o coral, né? Kátia ligou ontem para a Renata? Quarta-feira, cadê Renata? Cadê você, Rê? Né, Renata? Renata, chama o coral para cantar um louvor domingo de manhã. O coral estava pronto. Olha só, irmãos, a gente nem tinha coral mais. Há anos atrás, a gente vamos fazer cantata de Natal. Jesus, eu tinha que escrever a cantata toda, eu tinha que montar as cenas, eu tinha que... Não é? Né, Patrícia? Eu tinha que organizar tudo, vamos ver, vamos selecionar as músicas e tal. Hoje em dia, eu falo, boto lá Renata, Patrícia, Serginho, os líderes de cada grupo. Gente, pode preparar a cantata de Natal. Daqui a pouco eles falam, pastor, já está pronta. Cheguei aqui, irmãos, eu tinha que pregar quase todos os cultos. Eu fui preparando homens e hoje, né, mês passado, eu tive um privilégio de poder sentar e ouvir esses homens pregar e como eu fui abençoado. Até de Obadias saiu coisa boa. Não adianta, essa piada vai te perseguir. Hoje de manhã eu estava comentando, depois o pastor Jorge foi embora, né? A gente estava ali, que tem a turminha da Xepa, né? Vocês conhecem a turma da Xepa? Né? Jesus, estou sendo da mensagem, Senhor. Estou me empolgando. Tem a turma da Xepa, quando vem pastor visitante, fica todo mundo esperando o pastor ir embora para ver o que sobrou da recepção no gabinete, né? Aí a turminha da Xepa subiu, vem cá, né? Irmã Kátia, vem gente, vem cá e tal. A turminha da Xepa subiu e tal. Provou lá dos quitutes, estava tudo uma... Que salada de fruta, hein, Jurema? Faz uma dessa e manda para mim de presente, que eu só comi um negocinho desse tamanho, estava uma delícia. Que maravilha, tudo muito gostoso, né? Obrigado à minha amada esposa que fez essa recepção, estava tudo lindo, né? Estava tudo maravilhoso, gostoso. Eu estava falando. Então,
muita coisa a gente tem no coração. Agora, se Deus... Vocês entenderam, né? Porque que eu, né? Entenderam, né? Para não... Então, assim, a gente sonha. Se Deus vai fazer ou não, a gente tem que deixar Deus operar. Colocar, Senhor, vamos viver hoje, que eu não posso ficar vivendo o amanhã. Porque o futuro está nas mãos de Deus. Mas nós temos que viver a cada dia sabendo que tem as suas dificuldades, nós temos que continuar. Então, aqui nesse momento, voltando ao texto, Mardoqueu, o povo judeu, Esther, estavam passando um momento crítico. Mas a gente vai ver aqui que nas palavras de Esther, a gente vê atos, coisas que a gente tem que fazer, irmãos, que é aquilo que nos impulsiona à frente. Nos leva adiante. Então, quando ela vai responder, versículo 16, a primeira coisa que ela diz é: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Vá reunir todos. Amados, se essa igreja está de pé, se nós chegamos até aqui, se nós individualmente na nossa carreira e jornada cristã chegamos até aqui, tem um propósito, tem um ponto central, é a unidade do povo de Deus. Se nós não nos unirmos, até mesmo na nossa vida, mas na minha vida, se eu não estiver, como muito bem foi pregado hoje de manhã, nós só sobrevivemos nesta troca em que eu dou e recebo dos meus irmãos em Cristo. Há uma troca de fé, de bênçãos, há um circular, um agir do Espírito em nosso meio. Então Esther diz: Mardoqueu, reúne, porque se cada um ficar espalhado, a coisa não funciona, porque o povo de Deus tem que estar unido, em união, em um só Espírito, tem que estar com o seu coração colocado ali. E se teu coração não está nesta igreja, eu aconselho você, vá procurar outra. Porque não adianta, irmãos. O nosso coração tem que estar unido aos nossos irmãos. Se o nosso coração não está, aqui eu acho que não é meu lugar, meu coração está aqui e tal, então fala, Senhor, onde tu me queres? Porque não adianta ficar dividido, coração dividido, reino dividido, não subsiste, não prospera. Você pode ter certeza que uma igreja que fecha as portas, uma igreja que acaba, um dos motivos, não estou falando que seja o único, mas um dos motivos pode ser a falta de união do povo. A integração, a unidade do povo, de estar em um só espírito, dizer, vamos fazer isso, vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos. De estar com o coração voltado. Então, Esther diz, olha, reúna todos. Que se não houver essa unidade, não adianta eu sozinha dizer assim, Esther, resolve aí. Então, cada um por si, não, irmãos. Como foi pregar de manhã, eu preciso de você, você precisa de mim, diga para o seu vizinho aí, eu preciso de você. Agora diga para ele também, você precisa de mim. Amém? Amém? Reunião. A nossa unidade, a nossa união são importantes. E aí, mais ainda, Esther vai dizer, ainda versículo 16... para reunir todos os judeus, ela diz, e jejuem em meu favor, não comam, nem bebam, durante 3 dias e 3 noites. Primeiro ela fala, unidade. Segundo ela fala, olha, vamos jejuar, ou seja, vamos buscar a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Porque nos momentos que nós passamos difíceis, amados, se nós não colocarmos Cristo como centro da nossa vida,
Aí não adianta, mas tem o irmão que ora por mim, tem a irmã que ora por mim, né? Não adianta, você tem que colocar Deus no centro da sua vida. Cristo tem que ser a razão, o propósito e o alvo de tudo que fazemos, tudo. No trabalho, na escola, na faculdade, nos negócios, na família, tudo. Nós temos que buscar a Deus. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Esther diz, olha, vamos reunir. E fazer o quê? Vamos buscar a Deus. E quantas vezes já fizemos isso aqui, irmãos, em momentos que nós vimos que a coisa estava feia, e nós falamos, vamos buscar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos orar. Como nós temos orado por tantos dos nossos irmãos adoentados. E hoje de manhã a irmã Selma estava aqui louvando, toda feliz, glorificando a Deus. Deus a livrou, Deus deu, fez um milagre na sua vida. Assim como Esther, Mardoqueu, aquele povo precisavam de um milagre. Nós precisamos de um milagre de Deus na nossa vida todos os dias. Porque sobreviver neste mundo mal, neste mundo que jaz no maligno, irmãos, só um milagre de Deus. Nós temos que buscar a Deus pela obra do Espírito, como nós cantamos. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei. Ele está traçando algo do passado que Cristo fez, no presente que o Espírito Santo está fazendo, e no futuro, na glória eterna, onde nós vamos desfrutar. Eu fui livre da culpa do pecado. O Senhor perdoa os meus pecados. Hoje, eu sou livre do poder do pecado. Ou seja, se eu estou em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, mas há uma influência do pecado. E aí nós cantamos que um dia não haverá mais a presença do pecado. Nós estaremos na glória de Deus. O que é isso? A obra do Espírito Santo em nós. Crente que entra ano, sai ano e nada muda na sua vida, é porque o Espírito Santo está longe. E isso independe da idade. Você adolescente, você jovem, você tem que aprender a ter experiências com Deus. Eu era adolescente, 15, 14, 16 anos, e Deus falava comigo, mandava eu ir na casa de pessoas para levar uma palavra, orar por pessoas. Por que você está aí? Sou muito novinho, deixa eu curtir minha vida. Não, a vida passa rápido, dedique a sua vida ao Senhor. Busque a obra de Deus, e dá para você estudar, trabalhar, dá para fazer tudo. E servir a Deus, sim, dá. Mas eu estou muito ocupado, Conta, né? Eu fazia estágio durante o dia, à noite ia para a faculdade, e final de semana eu estava liderando a juventude na igreja, não faltava culto não, era sábado, domingo de manhã e domingo à noite, a gente estava lá. Todo sábado, nessa moleza de hoje não, que os líderes têm hoje aí, que é 2 vezes por mês, 1 vez por mês, era todo sábado, o ano todo. Eu e Cátia estávamos lá. Não tem tempo. Tem tempo sim. Tem tempo sim de dedicar ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça a tua obra em minha vida. Precisamos de um milagre, da obra do Espírito Santo, da santificação em nosso viver, de a cada dia vermos Deus transformando o nosso viver e ter uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro realmente da tua vida. Você trabalha pensando em Cristo, você estuda pensando em Cristo, você está com a sua família pensando em Cristo, você faz compras pensando em Cristo, você faz seus negócios pensando em Cristo, colocando Ele no centro, dizendo, Senhor, está de acordo com a tua vontade, eu estou te agradando. Como dessa maneira aqui que eu vou fazer, eu vou estar abençoando vidas. Você tem se perguntado, trazido Cristo, o Espírito Santo para dentro do que você faz? Ou ele está lá longe e fala, isso aqui é minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, então você não sabe o que é ser cristão. Você tem colocado Cristo nos seus divertimentos, no seu lazer,
Porque se você coloca, quando você está vendo um filme e tem uma cena lá que talvez seja mais indecente, imoral, você fala, opa, ou então até a classificação, você fala, opa, esse filme aí não é bom. Esse seriado aí não é bom, tem cenas inadequadas para um cristão ver, por quê? Porque tem imoralidade, tem coisas que não são concernentes ao reino de Deus, então não serve para mim. Ah, mas eu estou aqui vendo TikTok. O que você está vendo no TikTok agrada a Deus? Você pode falar assim, Jesus, senta aqui comigo do meu lado para a gente ver isso aqui. Você chama Jesus para ver com você? Porque é muito fácil a gente falar assim, proíbe, não faça isso. Eu prefiro dizer, se Cristo estivesse aí do teu lado, Ele aprovaria o que você está fazendo? Pare para pensar nisso. Ele estaria vendo esse videozinho que você está vendo? Ele estaria sentado contigo, batendo teus olhos. Muito bem, meu servo, que nude bonita que você recebeu. Jesus estaria aprovando? Ah, Jesus sentaria com você e dizer, olha, esse vídeo aí pornográfico, olha, esse é bom mesmo, hein? Jesus aprovaria? Os teus negócios que você faz, será que você, na hora lá, você, opa, vou mentir aqui, porque eu vou ganhar mais, eu vou dar um jeitinho aqui, tarará. Você, Jesus, está bom assim? O Senhor aprova aqui esse negócio que eu estou fazendo, que eu estou enganando essa pessoa, que eu estou passando a perna nela, que eu estou dizendo a ela que é assim, mas na verdade não é nada disso, está aprovado, e Jesus vai dizer, está aprovado, meu servo, está aprovado, minha serva. Isso é trazer Cristo para a nossa vida. Não é viver um cristianismo só aqui dentro de quatro paredes, bem, quando eu passo por aquela porta, acabou, não. Esther diz, jejuem, busquem a Deus. E hoje, irmãos, o mesmo apelo é feito a nós, vamos buscar ao Senhor, porque são tempos difíceis. E nós só vamos sobreviver se Cristo for o sustento da nossa vida, amém? Mas aí ela prossegue. Ela diz ainda no final do versículo 16, depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Ainda que seja contra a lei, porque a lei real dizia que ninguém podia se aproximar do rei se ele não chamasse, olha, manda chamar fulano. Aí fulano ia lá. Agora se fulano aparecesse lá, opa, vim falar com o rei, não te chamei aqui. O que acontecia com a pessoa? Morria. Pode mandar matar esse aí. Eu não chamei ele aqui para vir falar comigo. É estranho para a gente nos nossos dias, né? Mas era que se vivia naquela época, naquela sociedade, naquela circunstância. E não sei se essa semana ou semana passada, eu estava vendo uma entrevista com uma mulher que já trabalhou dentro do Palácio de Buckingham, servindo a Rainha Elizabeth II, e ela disse que uma das primeiras regras que todos que trabalham lá aprendem é: nunca fale com a rainha, só se ela falar com você. Nunca se dirija a ela, a não ser que ela se dirija a você. Isso ainda existe. Ninguém pode chegar, mesmo trabalhando lá dentro, ô rainha, como é que está a senhora? Beleza? Não, eles ficam ali mudos. Se ela chamar você, dirigir a palavra a você, aí você responde. Se ela não disser nada, você também se mantenha calado, não diga nada. Essa é uma regra. Então, naqueles dias era assim. Então, Esther, mesmo sendo a rainha, ela sabia que ela não podia se aproximar. Então, ela diz, eu preciso de um milagre. Preciso que o povo de Deus se reúna, preciso que o povo de Deus busque ao Senhor, é contra a lei. Mas, irmãos, há momentos na vida do cristão em que nós vamos ter que nos posicionar em obediência à palavra de Deus. E nós estamos vivendo dias assim, não agora exatamente, mas já de uns anos para trás, em que eu tenho falado aqui constantemente, nós temos que nos posicionar.
Nós temos que dizer qual é a nossa posição em Cristo. Vamos, o aborto tem que ser liberado. Não, eu sou cristão e eu não concordo com isso. Ponto final. Mas você é retrógrado, é arcaico, é não sei o quê. Pode xingar do que quiser, mas eu sou contra. Temos que aceitar a diversidade de gêneros. Não, para mim não. Eu sou cristão, para mim homem é homem e mulher é mulher. Acabou. Nós temos que firmar posições. E ainda que seja contra a lei, irmãos, agora, esse mês, uma igreja em São Paulo, acho que foi em São José dos Campos, foi fazer o registro do seu estatuto num cartório. E quando o tabelião lá olhou, estava lá escrito: não fazemos casamentos homossexuais, homoafetivos, sei lá como é que estava lá escrito desse, né? Não fazemos casamentos assim. Falou: não, aqui no cartório não, pode levar sua documentação, nós não vamos registrar sua igreja porque vocês são homofóbicos. Aconteceu agora esse mês, em São Paulo. O cartório se recusou a registrar uma igreja pela sua confissão de fé. Mas nós temos que nos posicionar. O que Esther falou? Eu vou contra a lei. Às vezes nós vamos ter que tomar posições, irmãos, contra a lei, mas nós temos que obedecer à palavra de Deus. Temos que obedecer à nossa liderança, obedecer à voz do Espírito. Leitura bíblica, estamos findando o ano, e mais um ano você não vai ler a Bíblia toda. O que você está esperando a sua vida? Você quer o quê? Ver o que aconteça na sua vida sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. Nós temos que ter a lei do Senhor gravada em nosso coração, porque é isso que vai nos sustentar, vai nos dar direção para o nosso viver. E irmãos, sem medo de enfrentar as dificuldades, porque olha o que Esther diz: depois disso, irei ao rei. Mas ele pode mandar te matar. Eu vou. Porque sabe o que acontece? Quando a gente está firme na palavra, quando a gente está cheio da palavra, a gente não tem medo de enfrentar as adversidades. Porque a palavra de Deus é o nosso sustento. A gente olha assim: mas eu vou perder alguma coisa, vou perder meu emprego. Talvez você vá perder. Muitos irmãos nossos em Cristo têm perdido seus empregos pelas suas convicções cristãs. Muitos têm perdido a vida. Agora no Afeganistão, estão caçando cristãos. Estão matando cristãos. Pode ser bom trabalhador, pode ser o que for. Qual é teu Deus? Meu Deus é Jesus. Jesus, vamos te dar uma chance. Renuncia esse Jesus e diz que Alá é teu Deus e Maomé é o seu profeta. Você vai confessar agora? Não, mas Jesus é que é meu Deus, então mata ele. Mata a família dele toda. Não tem conversa. Eu pergunto: você está disposto a pagar o preço pela sua fé? Porque Esther estava. E na nossa vida haverá muitos momentos que nós vamos ter que nos posicionar pela nossa fé, em obediência à palavra, sem medo de enfrentar o que está pela frente. Eu vou, rei. Eu vou, rei. Vamos lá. Vamos lá. Estamos unidos. Buscamos ao Senhor. Eu vou. Ainda que seja contra a lei. Irmãos, mais vale obedecer à palavra de Deus do que obedecer à voz dos homens. E o apóstolo Pedro disse isso naquela feita que ele foi preso. Ele diz: mais vale obedecer à voz de Deus. E nós não vamos nos calar. Pedro falou: não, vocês vão se calar, para de pregar esse Jesus. Não vou me calar não. Pode fazer o que for, mas eu não me calo. Eu vou continuar pregando: Jesus Cristo é o Senhor. Tem que ser a posição do cristão. E por último, Esther diz, final do versículo 16: se eu tiver que morrer, morrerei. Porque, irmãos, a vida cristã exige pagar um preço. Há um preço a ser pago. Vida cristã é perder para ganhar. O problema é que a gente quer sempre ganhar.
Mas há momentos que a gente vai perder. Para ganhar com Deus, nós vamos perder. Nós vamos perder amizades, facilidades, talvez dinheiro, posições. Vamos perder. Mas eu sei de uma coisa, é muito melhor ganhar com o Senhor. Temos que abrir mão de nós mesmos. Ali estava Esther dizendo, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela estava abrindo mão dela mesma, da própria vida. Não estava se falando apenas do cargo de rainha. Ela não estava dizendo, se eu deixar de ser rainha, tá bom. Tudo bem, eu volto a morar com meu tio, tá legal, tá tudo bem, volta tudo ao normal, eu sigo a minha vida. Não, ela está falando, olha, eu estou botando a minha vida em risco. Estou botando a minha vida em risco. Se eu perder, perdi, mas eu sei que eu estou fazendo algo para agradar a Deus, pelo povo de Deus, pela igreja de Cristo. É não murmurar, parar de ficar murmurando, sempre reclamando das coisas, sempre dizendo que tudo está ruim, que tudo está indo de mal a pior. Não, olhe tudo que Deus já fez, irmãos. Chegamos aqui 37 anos desta igreja, muitos momentos ruins, mas nós não temos que olhar esses momentos ruins, nós temos que olhar os momentos bons, lembrar de tudo que Deus fez durante toda essa história, em que a maioria de nós nem estava aqui, mas Deus já estava operando nesse lugar, operando em vidas e corações, libertando pessoas, transformando vidas, salvando famílias, libertando jovens das drogas. Deus já estava fazendo, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então a gente não tem que ficar murmurando. Esther não se sentou a ficar lamentando, por que isso está acontecendo? Por que isso está se passando? Não, ela foi lá e disse, Senhor, eu vou enfrentar, eu vou encarar, o teu povo está unido, o teu povo está te buscando, Senhor, eu vou pagar o preço. É viver uma vida de adorador do Senhor. Adore a Deus em todos os momentos. Adore ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida, porque até nos momentos difíceis, Ele está mostrando o seu amor para conosco. É porque Ele está dizendo, eu estou fazendo algo no teu coração e na tua vida. O resultado disso, que nós sabemos, é que o Senhor deu grande livramento, e aquele decreto real pôde ser não anulado, mas Deus reverteu toda aquela situação para que o povo de Deus não fosse exterminado. Durante todo esse tempo nesta igreja, Deus muitas vezes já mudou quadros e situações em que a gente pôde dizer, foi um milagre do Senhor. Nas nossas vidas, muitas das vezes nós já podemos ver que situações e momentos que a gente pensava, olha, eu não sei mais no que vai dar, e Deus veio graciosamente e mudou toda a situação. Mas uma coisa é certa, nós temos que nos manter unidos. Vamos continuar buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos permanecer em obediência à palavra do Senhor e vamos pagar um preço se necessário. Mais importa agradar a Deus do que a homens. E assim Deus continuará cuidando dessa igreja. Mesmo que um dia eu passe, você passe, nós não estejamos mais aqui, mas que esta igreja continue sendo um lugar de anúncio da sã doutrina do Evangelho de Cristo Jesus, que vidas continuem sendo transformadas. Eu espero ainda ver muitas dessas nossas crianças um dia aqui de terno, de gravata, pregando a palavra, servindo a ceia, liderando trabalhos. Amanhã ou depois vocês professoras já não vão conseguir mais. Irmã Kátia, não está dando mais ficar muito tempo em pé com as crianças, dói a coluna, eu já não tenho mais idade. Deus vai levantar essas menininhas que estão lá embaixo, essas crianças que estão lá embaixo, estão lá no berçário, né? Cada uma delas um dia estarão aqui servindo a Deus, mas nós temos que dar o exemplo a eles e falar,
Esse é o melhor lugar. Jovem, adolescente, seja um vaso nas mãos do teu Deus, seja alguém usado por Deus, para que Deus possa continuar escrevendo o futuro dessa igreja, assim como Deus está fazendo através de nós, Ele quer fazer através da tua vida. E não pensa, eu sou muito novo, eu não sei nada. Deus pegou João, Deus pegou Davi, o Senhor pega os jovens, pega os velhos, Ele pega qualquer idade, qualquer classe social, porque o poder é dEle, a glória é dEle, a igreja é dEle. Nós somos vasos nas suas mãos. Deixe Deus te usar, pague um preço, mas sirva ao Senhor de todo o teu coração. Eu tenho certeza que você viverá uma vida de alegria abundante. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja diga: amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa história. Uma história que o Senhor tem escrito neste lugar. Uma história não feita de pedras, de tijolos. Porque tudo isso nós sabemos que rui, cai. Mas o Senhor tem escrito uma história em corações, em vidas. E nós te louvamos por isso. Porque no passar destes anos, o Senhor continua fazendo grandes coisas em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida nesse lugar. Desde o bebê mais novinho, até o ancião, a anciã mais idoso, mais idosa dessa igreja. Obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pelo mais pobre aqui. Obrigado pelo mais rico. Porque todos eles são contribuidores para o teu reino. Obrigado, Senhor, por aquele que tem menos estudo, aquele que talvez se considere quase um analfabeto. Assim como eu te agradeço por aquele que seja o mais culto, mais sábio, que tenha mais diplomas em nosso meio. Obrigado por todos, porque cada um com seu conhecimento, a sua sabedoria tem acrescentado a esse lugar. Obrigado, Senhor. Porque não importa a cor de pele, não importa o tamanho da casa, não importa a cultura, o conhecimento, importa que tenhamos um coração voltado para Ti. E que assim o Senhor continue escrevendo esta história. Essa história que não acabou. Ela está passando por esses 37 anos. Mas nós esperamos, Senhor, que até a Tua volta, ou até nós partirmos para o nosso descanso, o que acontecer primeiro, que até lá o Senhor continue escrevendo a história dessa igreja, continue levantando homens e mulheres de Deus, jovens tementes ao Senhor, adolescentes que temem a Deus, crianças que serão evangelistas dentro dos seus lares não cristãos. Usa todos. Não importa, Senhor, se não sabem falar um português correto, se não sabem conjugar verbos, Senhor, usa na Tua palavra, usa no Teu poder, continua fazendo os Teus milagres em nosso meio, curando, libertando, salvando, restaurando, transformando corações. Que possamos abrir os nossos lábios para dizer sempre:
Deus está nesse lugar operando grandes coisas na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que sejamos esse corpo que foi pregado pela manhã, um corpo que serve, mas é servido. Um corpo que, como o pastor Jorge disse, anda de avental, mas anda também de barbador. Ele é servido, mas ele está pronto para servir. Um corpo que não está viajando num transatlântico, não está viajando num cruzeiro, mas está viajando num navio de guerra, trabalhando o tempo todo para salvar almas em Cristo Jesus. Escreve, Senhor, continua escrevendo a história dessa igreja, a nossa história em Cristo. Muito obrigado. Une-nos, desperta-nos para buscar a Tua face a cada dia, para buscar mais de Deus, para viver a Tua palavra, em obediência à Tua palavra, para pagar um preço, Senhor, pelo Teu reino. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. E que a igreja diga: vamos aplaudir ao Senhor por tudo que Ele fez, tem feito e vai fazer. Yeah.